Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos dar continuidade às nossas aulas de legislação de trânsito, adentrando mais um capítulo do CTB. E na nossa aula de hoje, nós veremos o tema de identificação veicular. E, meus amigos, estamos enquadrados no artigo 114 até o artigo 117 do Código de Trânsito Brasileiro. Parece que são poucos artigos, mas o conteúdo é deveras muito robusto. Diante disso, eu pretendo apresentar para você um primeiro aspecto em relação à identificação criminal. Como assim, professor? Identificação criminal? O Código Penal estabelece como crime, doutores, adulterar sinal de identificação de veículo automotor, artigo 311 do Código Penal. E este tema, ele é um tema que anda de mãos dadas com a própria legislação de trânsito. Então vamos ver muito rapidamente, é verdade, este primeiro aspecto que a gente tem da identificação veicular. Tá aí, ó. Então vamos adentrar o tema de identificação veicular. E, meus amigos, cabe-nos ressaltar num primeiro momento que é caracterizado crime previsto lá no artigo 311 do Código Penal. Detalhe, hein? O artigo 311 do Código Penal foi modificado no ano de 2023. Eu ia falar 2013. Né? Ele foi modificado no ano de 2023, então uma modificação bem recente no que diz respeito às circunstâncias do crime. E o que nos diz o artigo 311 do Código Penal? Olha que bacana. O artigo 311 tipifica como crime os verbos, os núcleos do tipo adulterar, remarcar ou suprimir. Adulterar, remarcar ou ainda suprimir. Seja do chassi, do monobloco, na própria placa de identificação, o que não havia expressa previsão, meus amigos, olha que legal, né? Também os seus componentes ou equipamentos sem autorização do órgão competente. Antes de 2023, havia uma lacuna que foi suprida pela jurisprudência do STJ e do STF no que diz respeito à utilização de fita adesiva modificando a identificação de placas, né? Então, hoje, nós já temos um texto mais expresso, graças a esta modificação que a gente teve em relação ao crime. Então, neste primeiro momento, eu quero apresentar para você uma figura típica decorrente da identificação veicular. É claro que o nosso foco aqui não é o aspecto criminal. Eu deixo de fato isso no seu material, tudo bem delineado, no entanto, não é o nosso foco aqui em Código de Trânsito Brasileiro. Eu só quero que você se lembre disso. Por quê? Porque nós temos um tema correlato que a banca examinadora pode cobrar da gente. Ok? Então agora avança comigo, porque visto que adulterar, remarcar ou suprimir sinal de identificação de veículo automotor é crime, partindo desta premissa, você tem que saber o que é este sinal de identificação veicular. E aí, lógico, cabe a mim explicar para você. Dentro desse escopo, meus amigos, eu gosto muito de um esquema, tá? Então, eu quero apresentar para você um esquema. Esse esquema é um esquema que trata basicamente destes artigos e depois nós vamos relatando as pormenoridades destes aspectos. Veja só o nosso esquema. Esse esquema é um esquema de ouro, hein? Então, quando nós falamos de identificação veicular, doutores, esta identificação pode ser uma identificação interna ou ainda pode ser uma identificação externa. Então vamos começar literalmente pelo começo. A identificação interna do veículo é feita por meio, agora vem para o detalhe, da marcação da numeração
do número de identificação veicular que a gente chama de VIN, do inglês, Vehicle Identification Number, tá? Que fica lá no chassi e também no monobloco do veículo. Então, o número de identificação do chassi, o famoso número de identificação do chassi, é esse tal de VIN, que às vezes você nunca ouviu falar, mas a identificação é feita primeiramente a partir dessa história do VIN, tá? Professor, mas o que é o tal do VIN? O VIN, meus amigos, é nada mais do que um grupo de 17 números. Olha só, é um grupo, não é nem apenas números, são caracteres alfanuméricos, tá? Estamos falando, portanto, de 17 caracteres que vão trazer à tona, meus amigos, o tipo de veículo, né? Como assim o tipo de veículo? Com estes caracteres, hoje, dentro da perícia, quando a gente faz identificação de chassi, a gente utiliza esse famoso VIN para identificar qual é a fabricante, quais são as características, a cor, quantas portas este veículo tem, qual é o número de série do veículo. Eu consigo identificar basicamente tudo a partir desse VIN, desse número de identificação do chassi, tá? Então essa é apenas um caráter prático para você não ficar muito aí boiando em relação aos aspectos. E este VIN, ele é subdividido, isso a gente trabalha até nas resoluções do CONTRAN, né? O VIN é subdividido em 3 grandes regiões, né? Que é o W, M, I, que vai identificar onde o veículo foi fabricado, em qual país, qual é o fabricante e qual é a marca ou motor do veículo, tá? Nós temos também o VDI, o VDS, tá? O WMI, o VDS, que é um conjunto de 5 caracteres, e depois nós temos também o VIS, que é o número de série de identificação veicular. Então estamos falando basicamente destes caracteres, tá? Um total de 17 caracteres. Tá fácil? De boa? É só para você se familiarizar um pouquinho com esta numeração, tá? Que não, inclusive, que não podem se repetir. Existe uma série de regras dadas pelo Inmetro, né, de utilização de algumas delas, mas isso é tópico que a gente vê lá no tema de resoluções quando aparece para nós aí no nosso edital. Então fique tranquilo, momento oportuno, vamos esmiuçar isso um pouquinho mais. Agora, voltando ao CTB, o que o CTB vai falar sobre o número do chassi ou do monobloco? Meus amigos, o CTB deixa claro que é atribuição do fabricante ou da montadora, é do fabricante ou ainda da montadora fazer a gravação do chassi ou do monobloco. E eu já estendo para você o estudo de que, em se tratando de regravações, a regravação ela é permitida? Ela é, desde que ela atenda a 2 requisitos. Primeiro, nós precisamos de uma prévia autorização do órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, e além disso, deverá ser mantido a mesma numeração, aí vem o detalhe, inclusive o mesmo ano deste veículo. Imagine, meus amigos, por algum motivo, este veículo teve danificado a sua identificação lá no chassi ou no monobloco. Para isso acontecer é muito difícil, mas pode acontecer de fato, né? Esta regravação, ela é admitida? Ela é, mediante prévia autorização do DETRAN, e além disso, eu vou sempre manter a mesma numeração original, inclusive o mesmo ano. Professor, mas se passaram 10, 15, 20 anos disso daí, da retirada de fábrica do veículo, né? Como eu estou regravando, eu não tenho que colocar o ano que eu estou regravando? Não, a banca ela vai te induzir a esse tipo de pensamento e você precisa estar blindado. Tudo bem? Beleza? Falamos então sobre essa identificação interna. No entanto, nós temos que também conversar sobre a identificação externa deste veículo. E adivinha, meus amigos? A identificação externa
ela é feita por meio de placas de identificação veicular. Placas de identificação veicular. Estas placas devem ser afixadas na porção dianteira e traseira. Então, elas devem ser alocadas nas regiões dianteira e traseira, sendo que, aí vem um detalhezinho, o CTB fala o seguinte sobre o lacre. O lacre, ele somente é obrigatório na placa traseira. Ele somente é obrigatório na placa traseira. Só que existem algumas características que eu não posso deixar de citar para você, ainda mais com a vinda destas novas placas no modelo Mercosul, né? Se você for perceber, as placas no modelo Mercosul, elas não possuem lacre na região traseira nem na região dianteira. Professor, então peraí. A regra é que eu tenho que ter placa na posição dianteira e na posição traseira. Exato, eu estou falando de regra. Tem exceção? Aguenta um pouquinho que nós vamos falar sobre estas exceções já já. Mas a regra é essa, tanto dianteira quanto traseira. A traseira, também na regra, ela tem que ser lacrada. Salvo se houver um mecanismo de identificação desta placa que permita vinculá-la ao veículo. É o que acontece com o QR Code que hoje as placas no modelo Mercosul possuem. Então, nesta situação, o lacre traseiro está dispensado. Esse é o ponto delicioso que muitos podem cair e que você não vai, de fato, cair. Então, estas placas demandam lacre lá na placa traseira, salvo quando houver uma tecnologia capaz de vincular o veículo o qual esta placa está, de fato, relacionada. Tudo bem? Estas placas, meus amigos, elas também devem apresentar um caráter. A placa deve apresentar um caráter individual. As placas serão individualizadas, sendo vedado o seu reaproveitamento. Sendo vedado o seu reaproveitamento. Então, em se tratando das placas de identificação veicular, muita atenção. Por quê? Porque eu não posso reaproveitá-la. Eu não posso reaproveitá-la. Belezinha? Tá fácil? Então, meus amigos, tudo isso são detalhes iniciais quanto às formas de identificação. Eu falei para você, esse esquema que eu postulei aqui é um esquema que salva vidas e que já engloba, primeiramente, esse início trata basicamente dos artigos 114 e 115 do CTB. Mas nós temos que ir além. Como assim nós temos que ir além? Professor, presta atenção no que eu vou colocar agora para você. Em se tratando, vamos avançar aqui, ó. Agora vamos para mais alguns detalhes que a gente tem em relação a essa matéria. Então, em se tratando ainda das placas de identificação, existem algumas hipóteses de dispensa. Existem alguns veículos que estão dispensados da utilização de placas. Quais são estes veículos? Vamos lá? Aparelhos automotores destinados a arrastar maquinaria de qualquer natureza. Destinados a arrastar o quê? Maquinarias de qualquer natureza. Alguns exemplos que eu tenho aqui para você. Tratores. Então, quando nós estamos principalmente no ambiente rural, quando um trator é utilizado para puxar uma colheitadeira, este trator está dispensado da utilização de placa, tanto dianteira quanto traseira. Ele estará dispensado. Então, aparelhos destinados a arrastar maquinaria de qualquer natureza. Além disso, nós temos os veículos veículos automotores utilizados em trabalhos de
construção e também veículos utilizados para a pavimentação de vias. Estes veículos também terão dispensados esta utilização da placa, tá? Então, os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza, executar trabalho de construção ou de pavimentação, né? Então, eles estarão dispensados do uso da placa. Temos mais, professor? Temos os veículos de uso bélico. Veículos utilizados pelo exército que têm a finalidade bélica, tá? Estes veículos estão dispensados também do emplacamento. Também estão dispensados do emplacamento. E detalhe, além, meus amigos, além do emplacamento, tem um detalhe importante. O parágrafo 4º do 115, sabe o que ele vai falar sobre esses 3 tipos de veículos aqui? Estão dispensados também do licenciamento. Estão dispensados de licenciamento. Olha que coisa interessante. Professor, mas e o veículo de uso bélico? De novo, aparelho destinado a arrastar ou puxar maquinaria de qualquer natureza. Veículos utilizados em trabalho de construção e pavimentação de vias. É aquele rolo compressor que às vezes você vê, aquele trem não tem placa, você deve saber disso. E os veículos de uso bélico estão dispensados de placa e também do licenciamento. Eles não precisam estar licenciados. Só que os veículos de uso bélico, meus amigos, lá na frente nós veremos mais uma peculiaridade. Os veículos de uso bélico também estarão dispensados do registro veicular. Professor, mas esses daqui que você citou, o primeiro e o segundo, eles estão dispensados de registro? Não, eles precisam ser registrados em repartição competente, que normalmente é o órgão da administração direta que eles estão vinculados. Agora, quando a gente fala de veículos de uso bélico, eu vou destacar em verde, você vai colocar o seguinte, ó, também dispensa registro. Também dispensa registro. Então, o veículo de uso bélico não precisa nem de registro, nem de licenciamento, nem de placa. É exatamente isso. Veículos destinados a arrastar maquinaria de qualquer natureza, dispensa licenciamento e placa. Veículos de trabalho de construção e pavimentação, dispensa licenciamento e placa. Agora, vamos para mais um detalhezinho lá no parágrafo 6º, meus amigos, do artigo 115. Qual seria este detalhezinho? Veículos, meus amigos, do tipo motocicleta, motoneta e ciclomotor. Então, veículos que possuem 2 ou 3 rodas, veículos de 2 ou de 3 rodas, também estão dispensados do uso da placa. Só que aqui é apenas da placa dianteira. Aqui é somente da placa dianteira que estes veículos estarão dispensados. Tudo bem? Tá fácil? Belezinha? Então, de boa. De boa. Observação do parágrafo 4º A, que foi uma modificação também do CTB. Então, repare, eu trouxe para você o nosso esquema, trazendo situações em que é necessária a utilização de placas, e eu trouxe para você as exceções, dispensas, portanto. Falamos de 4 situações. Agora eu quero citar para você uma peculiaridade prevista no parágrafo 4º A, que vai falar o seguinte: quando nós estamos diante de tratores, ou ainda demais veículos destinados a executar trabalho agrícola, o CTB expõe que estes veículos serão sujeitos a registro único. Eles serão sujeitos a registro único. Este registro é feito no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Sem ônus. Sem ônus algum. Então você não paga nada. Opa, 100 anos não, né? Perdão. Sem ônus. Olha só, quase que eu errei feio aqui, né? Beleza? De boa?
Então, meus amigos, muita atenção com esse trem aqui. Professor, mas aí você falou do registro. Pois é, meu amigo, é uma disposição que está meio perdida ali no capítulo de identificação veicular. Então, os veículos do tipo tratores ou demais modalidades destinados a realizar trabalhos que são agrícolas, eles serão registrados perante o Ministério da Agricultura e Pecuária, terão registro único e a realização deste registro é sem ônus algum. Isso nós vamos inclusive repetir para você quando nós tratarmos lá de registro veicular também. Tá bom? Beleza? Agora vamos para mais algumas peculiaridades. Quais são as peculiaridades? Prof, vem para cá, ó. Existem algumas autoridades que poderão se valer, no parágrafo 2º do artigo 115, de placas, que a gente chama de placas verde e amarela. Então, existem algumas autoridades que podem se valer de uma placa que vai apresentar a coloração, vamos colocar assim, ó, verde e amarela, para estimular a sua imagem, né, seu estudo na parte da visão. Quais são estas autoridades, professor? Vamos devagar. Eu divido, meus amigos, da seguinte maneira. Existem autoridades do poder executivo, existem autoridades do poder legislativo e existem autoridades do poder judiciário. Então vamos lá. Existem algumas autoridades que possuem a prerrogativa de utilização de placas de coloração verde e amarela. Quais são elas? Presta atenção. O presidente da República, o vice-presidente da República e também os ministros de Estado. E aí eu já vou puxar uma setinha para você para aqueles cargos que são cargos equiparados a cargos de ministro. Quais são eles? Advogado-Geral da União e também o Procurador-Geral da República. Estas autoridades podem utilizar placas verde e amarela. E no Poder Legislativo, somente os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Somente os presidentes, não são todos os deputados, nem senadores, tá? E dentro do Poder Judiciário, aqui não é presidente, aqui são todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então estamos falando, doutores, de verdadeiros chefes de poder, pelo menos a maioria deles, né? Então estas autoridades poderão utilizar placas verde e amarela. E isso é pormenorizadamente estudado lá nas resoluções que tratam das placas de identificação veicular. Aqui para nós, isto já te faz bombar nas questões de concurso. Agora, se você pegar o parágrafo 3º, quando você pega o parágrafo 3º do artigo 115, ele vai falar das placas de representantes. Placas de representantes ou de representação. Quem são estas autoridades? Veja só, o CTB vai falar que estas autoridades, a elas é atribuída a prerrogativa de utilização de placas que são placas especiais. É aquela placa, meus amigos, que muitas vezes fala, está escrito lá, que esse veículo é de propriedade da Assembleia Legislativa, dos tribunais estaduais ou do Distrito Federal, do Ministério Público, dos oficiais generais e por aí vai. Existe uma série de cargos, né? Então, por exemplo, um desembargador do TJ, ele pode ter um veículo com placa especial? Pode. Né? Vai aparecer muitas vezes lá Tribunal de Justiça, lá na placa do veículo, não tem problema. Isso é uma atribuição que é de fato conferido a algumas autoridades, que eu vou pedir para você dar uma olhada, são várias, tá? No parágrafo 3º do artigo 115. Mas fato é, você tem que levar para a prova que essas autoridades podem sim ter placas especiais. É o caso, por exemplo, dos deputados e dos senadores, com exceção dos presidentes. Os presidentes podem usar verde e amarela. Agora, deputado e senador também podem utilizar as suas respectivas modalidades. A Resolução 969 de 2022
trata melhor, e claro, as suas atualizações, né, tratam melhor destes aspectos. Temos também que falar sobre um ponto que é legal demais, meus amigos, que são os chamados veículos de atribuição criminal. Veículos de atribuição criminal. Quais são estes veículos, professor? O parágrafo 7º vai citar que, em caráter excepcional, veículos do MP e do Poder Judiciário. Então, ó, em caráter excepcional, presta atenção, letra A. Os veículos relacionados ao Ministério Público e também veículos relacionados ao Poder Judiciário, eles poderão utilizar temporariamente placas especiais com o intuito de impedir a identificação dessas autoridades. Até porque são autoridades que estão envolvidas muitas vezes em casos criminais de repercussão. Então o CTB vai falar que sim, é possível a utilização de placas por estas autoridades, anota aí, ó, a utilização de placas especiais, sempre em caráter temporário. Eles poderão utilizar placas especiais que impeçam a sua identificação como membro do MP ou ainda membro do Poder Judiciário. Só que veja, meus amigos, para que isto aconteça, o Ministério Público ele precisará de uma autorização da respectiva corregedoria, assim como o Poder Judiciário. Ele precisará de uma autorização da sua corregedoria, sendo feita comunicação ao órgão de trânsito. Olha que bacana, o MP não pede para o órgão de trânsito, o MP comunica o órgão de trânsito. Curioso, né? Aqui mesma coisa, ó, com comunicação ao órgão de trânsito, tá? Com comunicação ao órgão de trânsito. Sendo que, aí que vem o detalhe. Isso deve ser regulamentado conforme, portanto, o regulamento dado, no caso do Ministério Público, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, enquanto no Poder Judiciário, a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. Esse é o ponto que divide, que separa os aspectos relacionados a esse tipo de veículo. Tudo bem? Então vamos lá. Os veículos que possuem atribuição criminal pertencentes ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, eles poderão ter placas especiais que impeçam a identificação dos usuários desse veículo. Só que para isso é preciso a autorização da corregedoria, comunicação ao órgão de trânsito e, em terceiro lugar, de acordo com regulamentação dada no âmbito do MP pelo Conselho Nacional do MP e no âmbito do Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, tá? Que é o CNJ. Muito show que você saiba isso daqui. Só que tem mais, professor? Tem mais. E as viaturas descaracterizadas? Olha só, quando a gente fala dos chamados veículos policiais de caráter, veículos policiais de caráter reservado, o CTB também prevê uma disposição para esses queridinhos. Artigo 116. O artigo 116 vai falar o seguinte: quando estes veículos forem utilizados para serviços de caráter reservado policial, eles poderão utilizar placas de particulares.
Ou seja, é aquela viatura descaracterizada que tem uma placa relacionada igualzinha como se fosse um veículo particular, né? E estas placas serão concedidas de que maneira, professor? Também tem comunicação, né? Nesse caso, segundo o CTB, elas serão solicitadas ao órgão executivo de trânsito, solicitadas ao órgão executivo de trânsito e serão vinculadas ao órgão de Secretaria de Segurança Pública. Então, vinculados ao Estado por meio da Secretaria de Segurança Pública, tá? E, nesse caso, será de fato concedida. Você solicita ao Detran, o Detran produz essa placa, entrega e esta placa fica no nome ali da Secretaria de Segurança Pública. Belezinha? De boa? Estamos quase terminando. Eu ainda tenho que falar sobre algumas disposições finais. Algumas disposições finais. Eu falei que o tema de identificação veicular é um tema amplo, é um tema que exige bastante, né? Então, o que eu quero trabalhar neste momento com vocês? Eu quero falar da dispensa do certificado de segurança. É um tema meio que fica perdido aqui no CTB, lá no parágrafo 8º, quando a gente pega o 115, tá? E o que ele vai nos dizer, Pedro? Ora, os veículos conhecidos como veículos artesanais, veículos que são artesanais, assim como os veículos utilizados para trabalho agrícola, expressamente sendo citado aqui os gericos, estes veículos, para efeito de registro, eles terão, portanto, dispensados. Eles estarão dispensados de todos os elementos, de todos os fatos previstos ali no artigo 106 de atribuições do artigo 106. Professor, mas o que o artigo 106 ele vai nos expressar? Certificado de segurança, doutores. Certificado de segurança. Então, veículos que são artesanais ou veículos destinados a trabalho agrícola, eles estarão dispensados ali das disposições previstas no artigo 106 do CTB, que é justamente aquela situação que exige o certificado de segurança por instituição técnica credenciada. Professor, mas por quê? Porque, meus amigos, quando estes veículos eles forem produzidos para uma finalidade mais recreativa, por exemplo, né? Alguns bugs, por exemplo, não se exige certificado de segurança, né? Jerico, depois você vai lá no seu material que eu deixei um desenho de um jerico lá para você dar uma olhadinha. Então o CTB dispensa, neste caso, a exigência que a gente tem normalmente do certificado de segurança veicular, é o famoso CSV, né? Temos também que lembrar com você a respeito do parágrafo 10. Parágrafo 10 do artigo 115. Ele vai falar sobre o sistema de livre passagem. Professor, nunca ouvi falar do sistema de livre passagem. Olha o que nos diz o parágrafo 10. É o CONTRAN quem vai estabelecer. O CONTRAN é o órgão que vai estabelecer os meios técnicos de uso obrigatório para a identificação de veículos que queiram passar livremente pelos pedágios. Lembra aquela história toda? Então, é o CONTRAN quem vai estabelecer os meios técnicos. É o CONTRAN quem vai estabelecer os meios técnicos de uso obrigatório para a identificação de veículos que possuem a prerrogativa de trânsito livre em rodovias e vias urbanas. Então, sabe aquela história de, poxa, uma viatura vai ter que entrar no shopping? Meu amigo, a viatura vai ter que ficar pagando o estacionamento do shopping se ela está em razão de serviço?
Não, não vai. Então, simplesmente o parágrafo 10 falou o seguinte, vamos fazer o seguinte? No caso de viaturas que têm a prerrogativa de livre passagem, o CONTRAN vai regulamentar quais são os meios para que isso seja de fato garantido, claro, quando estiver em serviço, quando estiver em trabalho. Não é à torta e à direito também que funciona esse troço. Foi mais um então para conta aqui para nós. Para a gente terminar, agora sim vamos finalizar o estudo relativo à identificação veicular, o artigo 117, né? O artigo 117 vai falar sobre um tipo específico de identificação de veículos de carga e de veículos de transporte coletivo de passageiros. Sobre uma identificação específica, o que nos diz o artigo 117? Ora, ele vai falar o seguinte, esses veículos, eles precisarão colocar em local facilmente visível, eles precisarão alocar em local facilmente visível 5 características. 5, professor? Sim. Primeiro, a tara, o peso bruto total, o peso bruto total combinado, a sua capacidade máxima de tração e, por último, a sua lotação. Então, 5 características que precisam estar visível em inscrição indicativa, tá? É claro, meus amigos, é claro que o CONTRAN regulamenta isso um pouquinho melhor, né? Mas o CTB fala lá no artigo 117, tanto os veículos de carga quanto os veículos de transporte coletivo de passageiros, eles precisarão alocar em inscrição no local facilmente visível, normalmente ali é na porta do condutor ou na primeira fração do baú, caso em se tratando de um caminhão baú, né? Eles precisarão ter estes indicativos. São 5. Tara, PBT, PBTC, capacidade máxima de tração e também a sua respectiva lotação. Foi? Galera, terminamos. Terminamos o estudo relativo à identificação veicular em todos os aspectos que são técnicos e inerentes aqui da matéria. Falamos muitas coisas interessantes sobre o assunto. Eu tenho uma observação que eu confesso que eu já estava esquecendo aqui com você. Qual seria, professor, esta observação? Vamos combinar o seguinte? Você vai dar uma lidinha aí no artigo 230. Lá no artigo 230, nos incisos 1, 4, 5 e 6. Então, nos incisos 1, 4, 5 e 6, que diz respeito à infração de natureza gravíssima. Infração de natureza gravíssima, como é o caso de trânsito sem qualquer das placas de identificação, com lacre violado, né, com placa sem condição de visibilidade e de legibilidade. Esta infração é de natureza gravíssima, sendo aplicada ainda a remoção do veículo como medida administrativa, hein? Então é meio brabo. Quase que eu me esqueço desta infraçãozinha que eu gosto de trazer para vocês aqui, que diz respeito à placa de identificação veicular. Então, muito cuidado. Esta é uma infração que está, às vezes, presente aí na prova, a incidência não é tão grande, mas eu também deixo isso bonitinho aí no seu material. Finalizamos então a nossa aula de identificação e, na sequência, vamos falar sobre registro, licenciamento e veículos de circulação internacional também. Valeu!